Oi gente, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. Na aula passada, a gente finalizou aqui nosso quadro de esquadria e na aula de hoje a gente vai ver cotas, tá? Como cotar uma planta. Como é um mini curso, gente, eu não vou poder me deter tanto a configuração de cota, tá? A configuração detalhada de cota. Eu vou mostrar para vocês onde fica o campo de configuração e algumas configurações, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, que dentro desses arquivos já tem alguns modelos de cotas já todos configurados. Por quê? No AutoCAD você só precisa configurar essas cotas uma vez, tá? Quando você já consegue ter a quantidade de cotas que atende diversas escalas, vocês não precisam ficar mais configurando, tá? A ideia é sempre usar um arquivo padrão e a partir desse arquivo vocês fazerem qualquer arquivo, tá? Qualquer projeto aí de vocês. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o quadro de configurações de cota, né? Fica aqui em Dimension, tá? Dimension, Style, né? Estilo de dimensão. Quando você abrir, vai estar aqui todas as cotas que tem nesse arquivo, tá? Que já são cotas que eu uso como padrão, tá? Então, aqui eu vou na primeira, que é a escala de 50, né? Aqui o que acontece? Aqui, nessa primeira configuração, é para você tornar essa cota corrente, ou seja, quando eu clico aqui, o AutoCAD entende que eu quero usar essa cota a partir de agora, tá? Aqui é para criar um novo estilo de cota, aqui é para modificar o estilo de cota que está selecionado, tá? Esses dois parâmetros eu normalmente não uso, tá? É para comparar algumas cotas, ele faz uma comparação entre uma cota e outra, tá? Mas normalmente eu não uso essas duas configurações não. Então eu vou clicar aqui nessa escala 50, tá? Que é a minha cota. Essa cota você pode dar o nome que você quiser. Eu clico aqui em modificar para vocês verem só os parâmetros, tá? Então vamos lá. Primeiro parâmetro, linhas, né? Aqui é toda a configuração das linhas da cota, né? As cotas, elas têm essa linha guia, né? Essa linha que fica embaixo da cota. Então todos os parâmetros ligados a essas linhas estão aqui, tá? Eu não vou me deter a explicar cada um deles, por ser um mini curso. No nosso curso aí, a loja, né, da Arqui Online Cursos, você tem o curso avançado de AutoCAD, onde é trabalhado todos esses parâmetros, tá? É só vocês entrarem lá no site da Arqui Online Cursos e vocês vão ver o curso de AutoCAD, tá? Avançado. Então, passando aqui para outro parâmetro, que são os símbolos, tá? O que são os símbolos? As cotas, elas têm um símbolo no final delas, é o que determina o começo e o final de uma cota. E isso aqui pode ser configurado aqui, tá? Tem vários símbolos, sabe? Normalmente as cotas, elas de AutoCAD, as cotas padrão de arquitetura, normalmente elas têm uma setinha, tá? No começo e no final da cota. Ou um ponto, tá? Existem vários tipos de símbolo. Vai depender do projeto de vocês e o que vocês estão fazendo, tá? Aqui texto, todas as configurações textuais da cota. O estilo do texto, a cor do texto, tá? Informações como posição de texto, se vai estar no começo da cota, no final, centralizado, tá? O tamanho do texto é muito importante. Isso vai depender muito da escala que você for utilizar, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre escala. Tá? E aqui são outras configurações também. Aqui é a configuração de quantas casas decimais você quer que sua cota tenha, se são 3 casas decimais após a vírgula, se só 2 casas decimais já atende, tá? Aqui também nessas duas configurações normalmente eu não mexo, tá? Não é difícil configurar. No curso avançado da Arqui Online Cursos vocês vão ver esses parâmetros um por um, tá? Não vou me deter a eles agora. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, como eu falei, que já tem as cotas, tá? Esse arquivo aqui, ele já vai estar com esses tipos de cota, então é só você cotar e selecionar que ele já vai entrar configurado no seu projeto. E aqui você já tem cota para escala de 1 para 50, escala de 1 para 25 e escala 1 para 10, que é para detalhe, que a gente também não vai usar. Essa escala 1 para ISO 25, ela já é um padrão do AutoCAD, ela vem esse estilo de cota aqui, eu não uso, tá? Uma cota muito grande e totalmente desconfigurada. Então a gente vai trabalhar aqui na escala de 1 para 50 nessa planta, ou na escala de 1 para 25, a gente vai ver qual das duas se adequa melhor. Eu vou trabalhar por enquanto na escala de 1 para 50. Se a gente vê que tem necessidade, quando a gente for colocar no fator de escala, de mudar, colocar a escala de 1 para 25, a gente altera. Então vamos começar a cotar. Primeiro, eu venho aqui em Dimension e coloco linear. Quando você entra aqui na barra de dimensão, vocês têm essa quantidade absurda de tipos de cota, tá?
quando a gente vai contar uma planta, a gente só usa a linear e essa aqui, que é uma cota alinhada. O que é essa cota alinhada? Eu vou explicar para vocês. Se eu tiver uma planta que tenha uma parede que ela não seja a 90 graus, né? Não seja uma parede reta, ela seja uma parede a 30 graus ou a 45 graus. Eu vou fazer uma linha aqui e vou dar um rotate de 45. Vamos supor que o projeto de vocês... Deixa eu dar um mirro para ficar melhor. Vamos supor que o projeto de vocês tenha uma parede que esteja nessa posição, tá? Inclinada. Se eu usar a cota linear, que é uma cota reta, vê como vai ficar. Observem como vai ficar. Ó. A cota, ela não tá alinhada com a linha, né? Tá estranho, né? E essa dimensão, ela não é certa, né? Ela não é correta, né? Ela não mostra, de fato, o comprimento dessa linha, né? Então, esse tipo de cota, ele não serve. Para isso, existe essa cota aqui, que é a cota alinhada. É uma cota alinhada com a linha, certo? Eu clico aqui no primeiro ponto, clico no segundo ponto, ó. Agora sim, eu consigo ter exatamente o comprimento dessa linha, tá? Então, existem esses dois tipos de cota aí em planta baixa. Aqui são para cotar comprimento de arco, tá? Às vezes você tem uma planta de um agenciamento de uma casa, ou até mesmo um agenciamento de praça, onde vocês vão ter o que? Arcos, né? Arcos ou semicírculos. Eu vou apagar aqui e vou deixar só a metade de um círculo, tá? Então, eu venho aqui ó, com comprimento de arco, clico no arco e ele me dá exatamente o comprimento desse arco, tá? Essa cota é muito interessante também. Eu tenho cota de raio, né? Se eu clicar aqui, ó, eu consigo saber de quanto é esse raio desse arco aqui. Tem uma cota angular também, se eu quiser saber o ângulo, se eu tenho algo nesse tipo... E eu quero saber de quanto é esse ângulo, eu posso vir aqui, clico nesse primeiro ponto, nesse segundo, e ele vai me dar ó, um ângulo de 90 graus, certo? Existem outros tipos de cota também. Essa cota contínua a gente vai usar o tempo inteiro, ela é bem interessante. Então, vamos começar a cotar, para vocês entenderem o que essa cota contínua ela faz. Então, primeiro vocês têm que analisar o tipo de planta de vocês, tá? É uma planta que vocês vão usar a cota linear. Esse tipo de cota alinhada pode usar também, vai dar no mesmo, mas a linear ela já atende, tá? Porque aqui você não tem nenhuma parede que não esteja a 90 graus, tá? Então, a cota linear ela já vai atender bem. Então, primeiro eu clico em Dimension, linear, vou começar aqui por essa extremidade, tá? Eu vou cotar primeiro o ponto 15 da parede, tá? Lembrando que você sempre tem que cotar a alvenaria e o comprimento do vão. Então, eu vou clicar aqui, nesse primeiro ponto, nesse segundo ponto, e vou arrastar, tá? Essas paredes, elas estão com 10, isso, exatamente, elas estão com 10 porque a planta, ela já está com alvenaria de 10, tá vendo? Por isso que a gente considerou 10, tá? Então... quando eu chamei o comando Dimension e coloquei linear, especifiquei que a minha primeira cota seria a espessura da alvenaria, ela já foi desenhada na escala 1:50, que é a escala que já está toda configurada, tá? Se por acaso eu tiver nessa escala aqui, eu vou mudar. Olha como essa escala essa ISO 25 é totalmente desconfigurada. Se por acaso eu desenhar nessa escala aqui, é só eu clicar novamente na escala que eu acabei de desenhar e colocar a escala certa, que é essa daqui, certo? Aí ela volta a ficar configurada no tamanho certo. Pode ver que essa escala ela já está toda configurada, tá? Então, como é que eu faço agora para continuar de forma reta, né? Porque se eu chamar o comando linear de novo, ele vem para esse ponto, eu clico nesse ponto, clico nesse segundo ponto, e aqui eu vou ter que tentar alinhar para elas ficarem na mesma linha, né? Então, não precisa, é só pegar aqui e chamar o comando continue, certo? Ele vai continuar de onde ele parou. Então, aqui é ótimo, porque eu só preciso clicar no final agora do comprimento que eu quero. Então, eu clico nesse e agora eu vou cotando, sem parar, tá? Sem cancelar o comando, eu tô dentro do comando ainda. Clico nesse, que é meu painel, né, que divide a sala de estar do quarto. Lembrando que é um flat, né, não tenho alvenarias internas. Então, eu clico aqui, nesse ponto. Clico no último. Ops, cliquei no ponto errado. Isso acontece, tá? Então, o que é que você faz para corrigir? Clica na cota que está errada. Ela vai mostrar
Quando você clica, ela vai mostrar o que é que ela está cotando. Ela está cotando desse ponto a esse ponto. Esse ponto está errado, então eu clico nele, ele vai ficar vermelho e eu arrasto ele pro ponto certo. Então agora tá certo, tá? Muito cuidado com isso, para a cota não sair errada, certo? Cotei esse primeiro lado, eu vou para esse lado agora. Então, Dimension, linear, clico no primeiro ponto, no segundo ponto, arrasto, Dimension, Continue agora. Agora eu vou só clicando, tá? É importante marcar a esquadria, tá? O pedreiro, a pessoa que está executando aí seu projeto, ele precisa saber quando é que a esquadria começa, porque o quadro de esquadria ele só diz o tamanho da esquadria, mas não diz onde é que ela começa na parede, tá? Então é importante vocês cotarem a esquadria, onde ela começa. Vou cotar aqui, aqui. Eu não preciso cotar o box, porque na prática, quando forem executar esse banheiro, a gente vai ter que apresentar o detalhamento desse banheiro. E no detalhamento é onde a gente cota a área do box, cota os eixos, né, de esgoto, cota o ralo, tá? Vai fazer a paginação de piso desse banheiro, detalhes de pastilha, tá? Entre outras coisas. Então a gente não precisa cotar área de box aqui não, a gente passa direto e cota o banheiro como um todo, tá? Então aqui é cota basicamente de alvenaria, tá? Alvenaria e amarração de esquadria. Então esse símbolo ele vai ficar em cima da cota. Eu vou colocar esses símbolos para dentro da planta, tá? Para as informações não ficarem confusas, né? Nenhum texto pode ficar um em cima do outro. Então, já cotei esse lado eu vou para o outro lado agora. Dimension, linear. Lembrando, sempre que você terminar um sentido do vão, você vai ter que voltar e chamar o linear novamente, tá? Então, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, arrasto. Dimension, Continue. Eu vou ter que amarrar aqui a cota da janela. Aqui eu vou cotando a porta. O que aconteceu aqui? Vocês podem ver que umas cotas elas estão meio que sobrepondo, né, uma a outra. O que a gente pode fazer? Primeiro ver a altura do texto para ver se o texto está no tamanho bacana. Então vamos ver primeiro o texto, a altura do texto que está na planta. Ele está um texto com altura de 10. Então vamos ver qual o padrão que você deve seguir. Sempre você observa a altura do texto, né, que tem na sua planta. A altura do texto da cota ela tem que ser igual à altura do texto. Então aqui a gente já viu que tem ponto 10. Então vamos só ver se essa cota ESC 50, ela também está com ponto 10 de altura. Dimension, estilo de dimensão, ESC 50, Modify, texto. Tá com ponto 12, então tá um pouquinho grande. Eu vou botar ponto 10, que é o que a gente tá usando, tá? Ops, ficou com 2 pontos aqui. Deixa eu apagar um, ok. Tornar corrente, né? É o que eu quero agora. Pronto. Ele já ajustou a altura do texto, né? Não sei se deu pra vocês notar, mas ele já deu uma diminuída. O que deu uma folga agora, né? Os textos não estão sobrepondo com o outro. Lembrando que o padrão que eu utilizo para economizar espaço é não colocar os zeros que ficam à esquerda, porque zero à esquerda não tem valor, né? Não precisa botar 0,85. O pedreiro ele entende que aqui é 0,85, tá? Então eu sempre tiro esse zero à esquerda, né? Eu não coloco ele. Isso é a configuração lá do Dimension Style, tá? Lembrando que esse arquivo já vai todo configurado para vocês. Vocês não vão se preocupar com esse tipo de configuração. Eu vou só arrastar um pouco os textos que ficaram um em cima do outro. É só clicar no texto e mover ele, tá? Só para questão. Pronto, esse texto aqui ele ficou bem colado. Então eu arrasto ele um pouco. Certo? Essa cota eu coloquei aqui. Essa amarração de porta, a maioria das vezes nem precisa. Por quê? Quando você for executar, é só você conversar com o pedreiro e avisar ele que todas as portas elas têm que estar afastadas 10 centímetros da parede, tá? A gente não coloca uma porta colada aqui com a parede, tá? Às vezes coloca por falta de espaço, mas quando a gente consegue livrar, é bom, né? No mínimo 5 centímetros, normalmente eu trabalho com 10.
Então, se você usar isso como um padrão nos seus projetos, você pode conversar com o seu pedreiro e ele já vai entender que onde tiver porta, eu afasto 10 centímetros da parede. Então, essa cota, ela nem é necessária, tá? Essa cota de porta. Você pode pegar a sua cota, essa daqui, e colocar ela aqui no final, tá? Eu não preciso fazer amarração de porta aqui, certo? Então, como eu faço para continuar agora? Porque agora ficou faltando os 10 centímetros aqui, né? Para eu poder fechar minha planta. Eu clico em Dimension, Continue. Só que agora eu tenho que avisar para o meu AutoCAD de onde eu quero continuar. Então, eu dei o Continue e ele não apareceu a cota, porque ele não sabe de onde eu quero continuar. Então, eu clico na cota que eu quero continuar e continuo cotando a partir daquele ponto, certo? Dou ESC para cancelar, para soltar, né? E vou agora para esse vão aqui, que é o último. Linear. Clico no primeiro ponto, segundo ponto, desço. Dou uma distância boa assim, né? Contanto que a cota não fique colada, né? No desenho. Eu afasto um pouco. E aqui eu continuo. Continue. Agora a amarração de janela eu tenho que fazer sim, porque não existe um padrão, né? Às vezes a janela ela pode estar 80, 90, 1 metro de distância da alvenaria. E essa cota ela tem que aparecer na planta. Não se importem e tá sempre repetindo o ponto 10 da alvenaria. E é até importante mesmo para frisar a espessura da alvenaria que você está trabalhando, tá? Lembrando que esse símbolo ficou em cima, eu estou movendo todos para dentro da planta para não atrapalhar, certo? Então aqui todas as cotas externas elas estão colocadas, falta cotar internamente, né? O banheiro já está todo cotado. Acredito que só essa cota aqui, ó, esse pequeno dente aqui, né, que é o da cozinha que a gente criou, né, que já aparecia aqui na planta, né, esse dente ele precisa ser cotado, essa cota ela precisa aparecer em algum ponto. Então vamos ter que colocar uma cota aqui dentro. Normalmente eu não gosto de colocar cota interna, mas quando é necessário, né, de fato a gente tem que colocar. Dois e meio, continue e cota aqui até o final. Eu não gosto de deixar as cotas pararem sem cotar a alvenaria. Eu não me preocupo em repetir a informação da espessura da alvenaria. Eu até gosto, porque de fato frisa a espessura que a alvenaria vai ter, né? Não deixa nenhuma margem para dúvidas. Dimension, Continue. Foi ótimo isso ter acontecido. Eu não quero mais cotar para o lado direito. Eu quero cotar esse ponto aqui, tá? Como é que eu faço? Dimension, Continue. Ele vai continuar pegando aqui, né? Porque foi onde eu parei. E aqui embaixo na barra de comando, se vocês olharem, vocês podem dar um comando Select, que é selecionar a partir de que cota eu quero continuar. Então eu digito S, Enter. E ele volta a aparecer aquele quadradinho perguntando, né? Pedindo para eu selecionar a partir de que ponto. Ele está dizendo aqui, selecione a cota, né? A dimensão que você quer continuar. A partir de que cota você quer continuar cotando. Então, a partir dessa cota aqui, eu clico aqui, ó, e coto a alvenaria, certo? Então, nossa planta aqui, ela tá toda cotada. Vamos só observar para ver, se certificar que não tá faltando nenhuma cota, certo? Essa cota aqui do painel, a gente pode colocar agora, tá? Ou não precisa, porque o painel, ele tá sendo um elemento de divisão, tá? E essa cota do painel, a altura, que tipo de painel é esse, essas informações, elas são dadas no detalhamento do projeto. Então, a gente não precisa se deter a isso, tá? A gente pode, no máximo, identificar que aqui não é uma alvenaria, tá? Aqui é um painel. Colocar um texto aqui, painel, tá? Em madeira. É um painel em madeira que a gente vai detalhar ele depois, tá? Vai aparecer o detalhe dele em alguma prancha, né? Que a gente iria fazer depois, né? Dentro do detalhamento desse projeto. Então, basicamente é isso, gente. Tá, o nosso projeto ele tá todo finalizado, né? A gente tem aqui a planta de layout, a gente tem a planta a planta final, né, de execução de obra, onde mostra o nome do ambiente e as áreas. A gente tem as cotas, tá? Quadro de esquadrias, tá?
Então é isso, gente. A gente continua a nossa próxima aula. Por hoje é só. Tchau, tchau.